Lei Geral de Proteção de Dados. Paramos na seção 2, das boas práticas e da governança. Artigo 50. Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de associações, poderão formular regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais. Parágrafo 1. Ao estabelecer regras de boas práticas, o controlador e o operador levarão em consideração, em relação ao tratamento e aos dados, a natureza, o escopo, a finalidade e a probabilidade e a gravidade dos riscos e dos benefícios decorrentes de tratamento de dados do titular. Parágrafo 2. Na aplicação dos princípios indicados nos incisos 7 e 8 do caput do artigo 6 desta lei, o controlador, observados a estrutura, a escala e o volume de suas operações, bem como a sensibilidade dos dados tratados e a probabilidade e a gravidade dos danos para os titulares dos dados, poderá: inciso 1. Implementar programa de governança em privacidade que, no mínimo, a linha A. Demonstre o comprometimento do controlador em adotar processos e políticas internas que assegurem o cumprimento, de forma abrangente, de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais. A linha B. Seja aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que estejam sob o seu controle, independentemente do modo como se realizou a sua coleta. A linha C. Seja adaptado à estrutura, à escala e ao volume de suas operações, bem como à sensibilidade dos dados tratados. A linha D. Estabeleça políticas e salvaguardas adequadas com base em processo de avaliação sistemática de impactos e riscos à privacidade. A linha E. Tenha o objetivo de estabelecer relação de confiança com o titular por meio de atuação transparente e que assegure mecanismos de participação do titular. A linha F. Esteja integrado à sua estrutura geral de governança e estabeleça e aplique mecanismos de supervisão internos e externos. A linha G. Conte com planos de resposta a incidentes e remediação. E a linha H. Seja atualizado constantemente com base em informações obtidas a partir de monitoramento contínuo e avaliações periódicas. Inciso 2. Demonstrar a efetividade de seu programa de governança em privacidade quando apropriado e, em especial, a pedido da autoridade nacional ou de outra entidade responsável por promover o cumprimento de boas práticas ou códigos de conduta, os quais, de forma independente, promovam o cumprimento desta lei. Parágrafo 3. As regras de boas práticas e de governança deverão ser publicadas e atualizadas periodicamente e poderão ser reconhecidas e divulgadas pela autoridade nacional. Artigo 51. A autoridade nacional estimulará a adoção de padrões técnicos que facilitem o controle pelos titulares dos seus dados pessoais. Capítulo 8. Da fiscalização. Seção 1. Das sanções administrativas. Artigo 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional. Inciso 1. Advertência, com indicação de prazo para a adoção de medidas corretivas. Inciso 2. Multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada no total de R$ 50 milhões por infração. Inciso 3. Multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso 2. Inciso 4. Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. Inciso 5. Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização.
Inciso 6. Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. Inciso 10. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador. Inciso 11. Suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período. Inciso 12. Proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. Parágrafo 1. As sanções serão aplicadas após procedimento administrativo que possibilite a oportunidade da ampla defesa de forma gradativa, isolada ou cumulativa, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e considerados os seguintes parâmetros e critérios. Inciso 1. A gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados. Inciso 2. A boa-fé do infrator. Inciso 3. A vantagem auferida ou pretendida pelo infrator. Inciso 4. A condição econômica do infrator. Inciso 5. A reincidência. Inciso 6. O grau do dano. Inciso 7. A cooperação do infrator. Inciso 8. A adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano, voltados ao tratamento seguro e adequado de dados, em consonância com o disposto no inciso 2 do parágrafo 2 do artigo 48 desta lei. Inciso 9. A adoção de política de boas práticas e governança. Inciso 10. A pronta adoção de medidas corretivas. E, inciso 11, a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. Parágrafo 2. O disposto neste artigo não substitui a aplicação de sanções administrativas, civis ou penais definidas na Lei 8078, de 11 de setembro de 90 e em legislação específica. Parágrafo 3. O disposto nos incisos 1, 4, 5, 6, 10, 11 e 12 do caput deste artigo poderá ser aplicado às entidades e aos órgãos públicos, sem prejuízo do disposto na Lei 8.112, de 11 de dezembro de 90, na Lei 8429, de 2 de junho de 92 e na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Parágrafo 4. No cálculo do valor da multa de que trata o inciso 2 do caput deste artigo, a autoridade nacional poderá considerar o faturamento total da empresa ou grupo de empresas quando não dispuser do valor do faturamento no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a infração, definido pela autoridade nacional, ou quando o valor for apresentado de forma incompleta ou não for demonstrado de forma inequívoca e idônea. Parágrafo 5. O produto da arrecadação das multas aplicadas pela ANPD, inscritas ou não em dívida ativa, será destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, de que tratam o artigo 13 da Lei 7347, de 24 de julho de 1985, e a Lei 9008, de 21 de março de 1995. Parágrafo 6. As sanções previstas nos incisos 10, 11 e 12 do caput deste artigo serão aplicadas. Inciso 1. Somente após já ter sido imposta ao menos uma das sanções de que tratam os incisos 2, 3, 4, 5 e 6 do caput deste artigo para o mesmo caso concreto. E, inciso 2. Em caso de controladores submetidos a outros órgãos e entidades com competências sancionatórias, ouvidos esses órgãos. Parágrafo 7. Os vazamentos individuais ou os acessos não autorizados de que trata o caput do artigo 46 desta lei poderão ser objeto de conciliação direta entre o controlador e titular e, caso não haja acordo, o controlador estará sujeito à aplicação das penalidades de que trata este artigo. Artigo 53. A autoridade nacional definirá por meio de regulamento próprio sobre sanções administrativas a infrações a esta lei, que deverá ser objeto de consulta pública, as metodologias que orientarão o cálculo do valor base das sanções de multa. Parágrafo 1.
As metodologias a que se refere o caput deste artigo devem ser previamente publicadas para a ciência dos agentes de tratamento e devem apresentar objetivamente as formas e dosimetrias para o cálculo do valor base das sanções de multa, que deverão conter fundamentação detalhada de todos os seus elementos, demonstrando a observância dos critérios previstos nesta lei. Parágrafo 2. O regulamento de sanções e metodologias correspondentes deve estabelecer as circunstâncias e as condições para a adoção de multa simples ou diária. Artigo 54. O valor da sanção de multa diária aplicável às infrações a esta lei deve observar a gravidade da falta e a extensão do dano ou prejuízo causado e ser fundamentado pela autoridade nacional. Parágrafo único. A intimação da sanção de multa diária deverá conter, no mínimo, a descrição da obrigação imposta, o prazo razoável e estipulado pelo órgão para o seu cumprimento e o valor da multa diária a ser aplicada pelo seu descumprimento. Capítulo 9. Da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, e do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Seção 1. Da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. Artigo 55-A. Fica criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, autarquia de natureza especial dotada de autonomia técnica e decisória, com patrimônio próprio e com sede e foro no Distrito Federal. Artigo 55-C. A ANPD é composta de: inciso 1, Conselho Diretor, órgão máximo de direção; inciso 2, Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade; inciso 3, Corregedoria; inciso 4, Ouvidoria; inciso 5-A, Procuradoria; e inciso 6, unidades administrativas e unidades especializadas necessárias à aplicação do disposto nesta lei. Artigo 55-D. O Conselho Diretor da ANPD será composto de 5 diretores, incluído o diretor-presidente. Parágrafo 1. Os membros do Conselho Diretor da ANPD serão escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da alínea F do inciso 3 do artigo 52 da Constituição Federal, e ocuparão cargo em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, DAS, no mínimo de nível 5. Parágrafo 2. Os membros do Conselho Diretor serão escolhidos dentre brasileiros que tenham reputação ilibada, nível superior de educação e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados. Parágrafo 3. O mandato dos membros do Conselho Diretor será de 4 anos. Parágrafo 4. Os mandatos dos primeiros membros do Conselho Diretor nomeados serão de 2, de 3, de 4, de 5 e de 6 anos, conforme estabelecido no ato de nomeação. Parágrafo 5. Na hipótese de vacância do cargo no curso do mandato de membro do Conselho Diretor, o prazo remanescente será completado pelo sucessor. Artigo 55-E. Os membros do Conselho Diretor somente perderão seus cargos em virtude de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou penas de demissão decorrente de processo administrativo disciplinar. Parágrafo 1. Nos termos do caput deste artigo, cabe ao Ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, instaurar o processo administrativo disciplinar, que será conduzido por comissão especial constituída por servidores públicos federais estáveis. Parágrafo 2. Compete ao Presidente da República determinar o afastamento preventivo somente quando assim recomendado pela comissão especial de que trata o parágrafo 1 deste artigo e proferir o julgamento. Artigo 55-F. Aplica-se aos membros do Conselho Diretor, após o exercício do cargo, o disposto no artigo 6 da Lei 12.813, de 16 de maio de 2013. Parágrafo único. A infração ao disposto no caput deste artigo caracteriza ato de improbidade administrativa. Artigo 55-G. Ato do Presidente da República disporá sobre a estrutura regimental da ANPD. Parágrafo 1. Até a data de entrada em vigor de sua estrutura regimental,
a ANPD receberá o apoio técnico e administrativo da Casa Civil da Presidência da República para o exercício de suas atividades. Parágrafo 2. O Conselho Diretor disporá sobre o regimento interno da ANPD. Artigo 55-H. Os cargos em comissão e as funções de confiança da ANPD serão remanejados de outros órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Artigo 55-I. Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança da ANPD serão indicados pelo Conselho Diretor e nomeados ou designados pelo diretor-presidente. Artigo 55-J. Compete à ANPD, inciso 1, zelar pela proteção dos dados pessoais nos termos da legislação. Inciso 2, zelar pela observância dos segredos comercial e industrial, observada a proteção de dados pessoais e do sigilo das informações quando protegido por lei ou quando a quebra do sigilo violar os fundamentos do artigo 2 desta lei. Inciso 3, elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Inciso 4. Fiscalizar e aplicar sanções em casos de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa e o direito de recurso. Inciso 5. Apreciar petições de titular contra controlador após comprovada pelo titular a apresentação de reclamação ao controlador não solucionada no prazo estabelecido em regulamentação. Inciso 6. Promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança. Inciso 7. Promover e elaborar estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais e privacidade. Inciso 8. Estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício de controle dos titulares sobre seus dados pessoais, os quais deverão levar em consideração as especificidades das atividades e o porte dos responsáveis. Inciso 9. Promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros países de natureza internacional ou transnacional. Inciso 10. Dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento de dados pessoais, respeitados os segredos comercial e industrial. Inciso 11. Solicitar a qualquer momento às entidades do poder público que realizem operações de tratamento de dados pessoais informe específico sobre o âmbito, a natureza dos dados e os demais detalhes do tratamento realizado, com a possibilidade de emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento desta lei. Inciso 12. Elaborar relatórios de gestão anuais acerca de suas atividades. Inciso 13. Editar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade, bem como sobre relatórios de impacto à proteção de dados pessoais para os casos em que o tratamento representar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos nesta lei. Inciso 14. Ouvir os agentes de tratamento e a sociedade em matérias de interesse relevante e prestar conta sobre suas atividades e planejamento. Inciso 15. Arrecadar e aplicar suas receitas e publicar no relatório de gestão a que se refere o inciso 12 do caput deste artigo o detalhamento de suas receitas e despesas. Inciso 16. Realizar auditorias e determinar sua realização no âmbito da atividade de fiscalização de que trata o inciso 4 e com a devida observância do disposto no inciso 2 do caput deste artigo sobre o tratamento de dados pessoais efetuado pelos agentes de tratamento, incluído o poder público. Inciso 17. Celebrar a qualquer momento compromisso com agentes de tratamento para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa no âmbito de processos administrativos, de acordo com o previsto no Decreto-Lei 4657, de 4 de setembro de 1942. Inciso 18. Editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos prazos, para que microempresas e empresas de pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem startups ou empresas de inovação possam adequar-se a esta lei. Inciso 19. Garantir que o tratamento de dados de idosos seja efetuado de maneira simples,
clara, acessível e adequada ao seu entendimento nos termos desta lei e da Lei nº 10.741, de 1 de outubro de 2003, o Estatuto do Idoso. Inciso 20. Deliberar na esfera administrativa em caráter terminativo sobre a interpretação desta lei, as suas competências e os casos omissos. Inciso 21. Comunicar às autoridades competentes as infrações penais das quais tiver conhecimento. Inciso 22. Comunicar aos órgãos de controle interno o descumprimento do disposto nesta lei por órgãos e entidades da administração pública federal. Inciso 23. Articular-se com as autoridades reguladoras públicas para exercer suas competências em setores específicos de atividades econômicas e governamentais sujeitas à regulação. E, inciso 24. Implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com esta lei. Parágrafo 1. Ao impor condicionantes administrativas ao tratamento de dados pessoais por agente de tratamento privado, sejam eles limites, encargos ou sujeições, a ANPD deve observar a exigência de mínima intervenção, assegurados os fundamentos, os princípios e os direitos dos titulares previstos no artigo 170 da Constituição Federal e nesta lei. Parágrafo 2. Os regulamentos e as normas editados pela ANPD devem ser precedidos de consulta e audiência públicas, bem como de análises de impacto regulatório. Parágrafo 3. A ANPD e os órgãos de entidades públicos responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental devem coordenar suas atividades nas correspondentes esferas de atuação com vistas a assegurar o cumprimento de suas atribuições com a maior eficiência e promover o adequado funcionamento dos setores regulados conforme legislação específica e o tratamento de dados pessoais na forma desta lei. Parágrafo 4. A ANPD manterá fórum permanente de comunicação, inclusive por meio de cooperação técnica, com órgãos e entidades da administração pública responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental, a fim de facilitar as competências regulatória, fiscalizatória e punitiva da ANPD. Parágrafo 5. No exercício das competências de que trata o caput deste artigo, a autoridade competente deverá zelar pela preservação do segredo empresarial e do sigilo das informações nos termos da lei. Parágrafo 6. As reclamações colhidas, conforme o disposto no inciso 5 do caput deste artigo, poderão ser analisadas de forma agregada e as eventuais providências delas decorrentes poderão ser adotadas de forma padronizada. Artigo 55-K. A aplicação das sanções previstas nesta lei compete exclusivamente à ANPD e suas competências prevalecerão no que se refere à proteção de dados pessoais sobre as competências correlatas de outras entidades ou órgãos da administração pública. Parágrafo único. A ANPD articulará sua atuação com outros órgãos e entidades com competências sancionatórias e normativas afetas ao tema de proteção de dados pessoais e será o órgão central de interpretação desta lei e do estabelecimento de normas e diretrizes para sua implementação.